Amigos mantenedores, diretores da educação básica privada, estamos aqui mais uma vez para falar de um assunto que não é só para a escola, né? Redução de custos dentro da minha instituição de ensino. Perceba o seguinte, nesses anos todos, o que a gente tem visto dentro dos relatórios financeiros das escolas são, de fato, muitos itens que são desnecessários, tá bem? Mas o principal, que é a nossa matéria-prima, até porque é aquilo que nós vendemos, né, é a nossa folha de pagamento. A folha de pagamento, ela tem que estar bem adequada daquilo que eu estou oferecendo para o meu público. A folha de pagamento, ela tem que estar bem adequada com o meu faturamento. Agora, a gente percebe, entrando nas escolas, fazendo esse tipo de trabalho, que as escolas, às vezes, quando você separa a folha de pagamento em docente, coordenação pedagógica e administrativo, nós percebemos que os valores de docente ele está desproporcional em relação ao faturamento da turma. E não é que a folha do docente está elevada. Existe ali uma equação que foi a composição na formação da turma. Ou seja, alguma ferramenta não me indicou que eu não deveria abrir aquela turma. Que eu não poderia, por exemplo, uma turma que cabe 20 alunos, ali ou 25 alunos no meu Fundamental 1 ou no meu Fundamental 2, eu resolvi abrir a turma às vezes com 7 alunos. E nesses 7 alunos, muitas vezes, você tem 2 bolsistas 100%. E aí começa o quê? A sua folha de pagamento, que é necessária, pois você optou por abrir a turma, então não é a folha de pagamento, não é o professor que está caro, não é o professor que está com um valor elevado. Você fez uma opção de ter uma receita dentro de uma turma que não deveria ter sido aberta. Percebam o seguinte, o salário deste professor era para estar lecionando para no mínimo 17, 20 alunos, dependendo ali da sua configuração de desconto, correto? Descendo um pouco mais, né? A gente percebe ali que você tem a folha da coordenação pedagógica e aí você tem a folha dos administrativos. Quem são os administrativos? Todos aqueles funcionários que nós chamamos de apoio, que são o quê? A secretaria, o financeiro, a limpeza, a segurança e daí para frente. Aí sim, nesses itens, há a necessidade de verificar se eu não tenho pessoas demais dentro das minhas instalações. Deveria estar, então, reduzindo este quadro de funcionários, até porque eu não tenho quantidade de alunos suficiente para suportar estes custos indiretos que nós chamamos, que são os funcionários administrativos. Então, isso é muito importante. E quando nós falamos de redução de custo numa escola, nós temos também que acompanhar com uma palavrinha chamada otimização, tá bem? Nós percebemos hoje que as pessoas não estão sendo utilizadas de forma correta. Hoje uma pessoa ela pode fazer 2, 3, até 4 atividades por uma necessidade daquele momento, daquele ano. Principalmente se você teve perda de aluno de um ano para o outro. E você quer manter, às vezes, um bom profissional. Com certeza você tem que chegar, conversar com esse profissional e dizer para ele o seguinte, vai assumir essa atividade também, e ele vai estar assumindo essa atividade, para que você consiga adequar ali a sua folha de pagamento, que é a principal saída do seu orçamento, ao seu faturamento. Um outro ponto também que é muito importante, as escolas hoje têm à disposição uma forma de pegar as suas mensalidades e não ficar ali, às vezes, sofrendo atrasos do pai, o pai não paga, você coloca uma equipe de pessoas internas para ficar cobrando todas essas mensalidades, dependendo do tamanho da sua instituição. Há a necessidade, sim, de você fazer um cálculo, fazer um estudo. Quanto custa este material humano para fazer esse trabalho e quanto custaria se eu pegasse toda esta minha mensalidade e
colocasse, por exemplo, uma empresa que nós temos hoje no segmento educacional, não vou falar nomes aqui, né? Mas já temos empresas no segmento educacional que ele já faz um contrato com a escola e você já passa toda essa mensalidade, e esta empresa passa a fazer a gestão dessa mensalidade e ela fielmente, todo dia 5, ela deposita o seu dinheiro ali, principalmente para que você não possa ter ali essa insuficiência no seu fluxo de caixa. Outros itens que nós percebemos também, tem algumas contas dentro do nosso budget, principalmente despesa com limpeza. Há um exagero no gasto em relação a essas contas também. Nós percebemos hoje que às vezes as pessoas não conseguem ter noção quanto que eu posso gastar com material de limpeza, quanto que eu posso investir ali na minha manutenção e conservação. Contratei uma empresa especializada de ar-condicionado, por exemplo. Agora, tem necessidade, a sua escola requer uma estrutura para que você contrate uma empresa que faça toda a parte de ar-condicionado, se você às vezes nem usa ar-condicionado, dependendo da região que a sua escola está, não vamos falar aqui da região norte ou nordeste. Com certeza você vai ter que ter alguém especializado ali para poder fazer esse serviço. Mas nós percebemos hoje que as escolas, elas conseguem controlar bem algum grupo de despesas e outros grupos de despesa, ela ali está com a torneira aberta. Correto? Então nós temos alguns itens, por exemplo, em marketing, temos alguns itens em manutenção e conservação. As escolas às vezes ficam tentando criar alguma coisa dentro da escola de forma desnecessária, criando mobiliário dentro da escola, fazendo algo que ela poderia terceirizar dentro da escola, e ela poderia estar terceirizando isso daí, ou seja, ela fica pegando recurso e tentando construir algo dentro da escola que ela pode terceirizar. Temos casos de escola que vão construir salas para fazer alguma atividade, que ela vai utilizar essa sala durante 10 vezes por ano. Isso daí, será que não tem a necessidade? Será que não poderia estar, então, terceirizando essa área? Tá bem? Então nós temos hoje diversos itens dentro da escola que nós temos que pensar em otimizar. O segmento educacional privado hoje, ele é extremamente concorrente. Isso já vem de uns 10 anos para cá. Então nós temos que saber que a nossa ferramenta de gestão, né, que a gente consegue ali se apoiar, ela tem que estar bem ajustada, todas as contas milimetricamente feitas de uma forma, será que eu estou fugindo ou não do orçamento, tá bom? Então nós temos um item que nós chamamos muito, que são indicadores dentro do meu orçamento. Quais indicadores são ideais para material de limpeza, para serviços de terceiro, para folha de pagamento de docente, de coordenação ou administrativo? Qual é o indicador ideal para outros gastos com atividade fim, correto? Então eu tenho que seguir todos esses itens aqui dentro, tá? Agora, quando nós pegamos um orçamento de uma escola, que a gente consegue enxergar isso daí, no início do ano, quando você já fez o diagnóstico da sua escola, você vai conseguir saber onde você vai reduzir, onde você vai otimizar na escola. Às vezes, as escolas estão esperando uma grande quantidade de matrículas e essas matrículas, nós percebemos que elas estão ficando escassas a cada ano que passa. O segmento educacional privado, ele foi um segmento que os investidores que estavam colocando o seu recurso lá no ensino superior, eles direcionaram o seu recurso hoje para a educação básica. Então o mercado está dividido. Por exemplo, um concorrente 2, e hoje eu tenho 4, 5 concorrentes. Então eu tenho que adequar aquela quantidade de aluno matriculado ao meu orçamento, tá bem? Saber que aquelas despesas que eu tinha alguns anos atrás não vão caber mais dentro do meu orçamento. Então, há sim esta necessidade da gente poder fazer esses ajustes aí. A BW Contabilidade, ela está à disposição para ajudá-los neste sentido, tá bem?
Nós temos profissionais, os nossos parceiros, eles têm competência suficiente para poder fazer e sentar com você, mantenedor, que é cliente atual ou um futuro cliente, e nós vamos adequar a sua ferramenta para que ele fique dentro de um indicador satisfatório ou que pelo menos ele consiga traçar ali quanto tempo vai levar para atingir aquele indicador, tá bom? A BW Contabilidade está à disposição e aguardo o contato de vocês. Muito obrigado.